Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 27 de julho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A gente terminando mais uma semana, né? Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou nosso programa durante todos esses dias e a você que está chegando com a gente agora. Eu já te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Nós vamos conversar hoje sobre os 5 candidatos à presidência já confirmados no primeiro final de semana de convenções nacionais. A gente fala também sobre os trabalhos informais que têm sido a única alternativa de milhões de brasileiros. Bom, agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Hussein, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Obrigado. Bom dia, Pasqualino. Bom dia, Caio. Tudo bom? Excelente. Bom dia, Hussein, Oleg, Rodrigão, a todo mundo que nos assiste nesse momento aí. Hoje o programa tá fácil, todo mundo já sabe quem vai ganhar a eleição. Hoje vai ser simples. Tranquilo. Tranquilo. Ô, Rogério, é um prazer te receber mais um dia essa semana, Sempre, tá? sempre. Muito obrigado. As ordens. Convites feito para qualquer dia que você quiser, tem cadeira cativa. Obrigado. Bom, agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje que vão permitir que a gente tenha embasamento, né, para conversar sobre esses assuntos densos, mas necessários. A gente recebe o doutor em Ciências Sociais, Oleg Abramov. Bom dia. Bom dia, colegas da bancada, mais uma vez aqui. Prazer estar numa conversa tão simples, né? Quem dera a todos nós, né, se isso fosse simples. Bom, é um prazer te receber, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a gente recebe também o economista Rodrigo Miguel. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer né? E um bom tema, né? Necessário. Obrigado, viu? Então, eu agradeço. Bom, já estão confirmados 5 candidatos à presidência. Ciro Gomes pelo PDT, Guilherme Boulos pelo PSOL, Jair Bolsonaro pelo PSL, Paulo Rabelo de Castro pelo PSC e Vera Lúcia pelo PSTU. A partir de agora nós vamos fazer uma análise desses candidatos e para isso a gente vai contar com a contribuição dos nossos convidados. Oleg, eu queria saber, para a gente começar a nossa conversa, se teve alguma surpresa nessa lista. Não, nenhuma surpresa. Eu diria até que são as candidaturas que já estavam vindo nessa trajetória já até há mais tempo, né? Especialmente o Ciro Gomes, né? O Jair Bolsonaro. Então, assim, não tem nada de novo. Talvez as maiores novidades da semana tenham sido até os declínios, né? As pessoas que se retiraram do cenário, né? O Rodrigo Maia e o Aldo Rabelo ontem, né? Que acabam um pouco ali afunilando um pouco mais esse jogo. Agora, é importante avaliar esses candidatos, né? De maneiras um pouco distintas, né? Porque o jogo da eleição, ela não é um jogo em que está em disputa apenas a presidência, né? São vários jogos que estão sendo jogados ali. O da afirmação partidária, o da consolidação de figuras nacionais, né? O da exposição de posições. Então, cada um desses candidatos ele expressa um pouco esses jogos, né? Nós não podemos dizer que a Vera tem a mesma pretensão que o Ciro Gomes, né? Pelas suas estruturas partidárias, pela sua forma de se colocar nessa disputa. Então, nesse aspecto, a gente não vê nenhuma novidade. É interessante você falar sobre esse interesse partidário, né? Que aí vai fazer com que cada partido haja de uma maneira. É verdade. Então, por exemplo, a Vera, ela vem de uma proposta histórica do PSTU, né? De todas as eleições se apresentar para colocar públicas suas posições. O que talvez seria novidade nesse momento é que o PSTU vem isolado. Né? Ele vinha numa trajetória de construção de um campo mais à extrema esquerda que ele acabou perdendo e, na minha avaliação, isso tem muito a ver com as posturas desastrosas que eles tomaram no último período. Por exemplo, eles quase que fizeram uma aliança tácita com a direita no evento do impeachment, né? Porque eles não se colocaram a favor da Dilma, né? Eles se colocaram contra, com uma consigna diferente, né? Fora todos, mas não questionaram aquilo que a esquerda toda estava chamando de golpe. O caso do PSC é um pouco parecido, embora seja uma outra parte do espectro político, né? O PSC também vem se firmando em todas as eleições, apresentando candidato para quê? Para consolidar o partido, para fortalecer as bancadas estadual e federal, né? As proporcionais, e também para que o partido possa, num cenário talvez tão confuso, negociar
um eventual apoio no segundo turno, né, que está colocado. Talvez seja uma atitude até bem inteligente dos partidos menores, vendo um cenário tão tumultuado, de repente colocar um candidato no primeiro turno para negociar, né, o apoio no segundo. É uma oportunidade de exposição única, né? Exatamente. Eu creio que os únicos 2 candidatos que estão realmente nesse jogo, jogando o jogo da presidência, nesse momento, é Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. O Boulos, por exemplo, parece estar mais preocupado em disputar o protagonismo da esquerda com o PT do que propriamente disputar a eleição. Daí você vê, por exemplo, um comportamento diferente da Manuela Dávila, que a todo momento fala, se for uma composição de esquerda, se vingar uma composição de esquerda, eu retiro meu nome. Então isso tem a ver com a trajetória do PCdoB de sempre apoiar, né, alguém e tal, ter uma visão mais, talvez mais de programática, né, talvez. O Boulos e o PSOL não. O PSOL nasce de uma ruptura com o PT e o Boulos vem tentando se afirmar como uma liderança nacional há muito tempo. Tanto é que ele entrou no PSOL recente, ele flertou com todo mundo antes. Então eu vejo ali, naquele caso, mais um casamento. O PSOL querendo espaço do PT, o Boulos querendo o espaço do Lula, numa eventual avaliação de que esse campo, que o PT e o Lula estão se enfraquecendo. Mas para mim, quem está disputando a presidência hoje é Bolsonaro e Ciro Gomes. Isso hoje porque ainda não, talvez o nome do Alckmin ainda não foi oficializado, né? Claro. Marina Silva não oficializou também e o Amoedo, eu estou falando dos 3 principais, e tem outros nomes também que ainda não oficializaram, né? Sim. Estamos dizendo nesse momento. Sim, isso, provavelmente o que nós vamos ter no próximo período é Alckmin, que vem bem posicionado depois do acordo com o Centrão. Apesar de que, com uma eleição tão atípica, isso pode mudar muito rápido. O Lula, que já está com inscrição né, da candidatura dele marcada, inclusive com ato em Brasília. Né? Também vai ter impacto. Né? Vai ter impacto, ele vai vir. O caso também acho que esses 2 são os mais importantes nesse momento, né? Mas nós vamos ter outros também que vão se apresentar, com certeza. O Fidesz, a Marina, quase que esqueci da Marina. A Marina é tão caladinha, ela está tão na dela que a gente até esquece dela. Mas é um candidato que vem pontuando muito bem. Ele é forte. Quando você fala do Centrão, a gente pensa logo nessas parcerias que são tão importantes, né? Elas ajudam em tempo de exposição na televisão? Sem dúvida. Acho que a gente pensar numa eleição nacional no Brasil com a dimensão continental, somos a maior democracia do mundo, se contar que a eleição ela é obrigatória, né? Então, se você tem mais partidos, você tem mais tempo de exposição na TV e um outro componente que às vezes não é tão avaliado, mas que é fundamental também, que são os palanques estaduais. Então, às vezes, um partido que no cenário nacional não tenha tanta expressão, mas num cenário local de uma grande metrópole ou de um estado, ele tem pode fazer muita diferença. Um impacto. Essa articulação, né? Queria perguntar sobre a importância da internet nisso tudo, né? Tipo, qual que é a importância do meio online, já que, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sabe que já há mais de 15, 20 anos a internet tem sido decisiva, né? É verdade. Nos partidos menores, principalmente, assim, né? Ou né, no Brasil, no caso. Porque a gente vê que os partidos menores usam mais a internet do que os maiores, né? Ou não. É verdade. Agora é interessante a gente refletir que a gente saiu da época da influência do Obama, que vamos dizer que foi uma internet positiva, Sim. E agora nós estamos numa influência Trump, que é uma internet negativa, da fake news, né? Eu acho que é uma agenda que nós vamos ter que ainda avaliar no curso dos acontecimentos, né? A busca pela regulação, a busca pelo controle, a busca por também, de outro lado, não limitar, né, a livre expressão, né? Mas é evidente que ela vai jogar um papel. O que hoje chama mais a nossa atenção é que ela pode jogar mais para contra, né, com as fake news, do que propriamente de agregação de valor nos candidatos. Aí só complementando, você pode me corrigir, né? Nós temos até exemplos recentes, né? Se você pegar, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, né? Então ele mostra um primeiro movimento que está acontecendo do não político, né? E o gasto dele de campanha foi muito pequeno, não tenho os números na mão, e foi basicamente gastos com mídia online, né? E ele se elegeu com uma vantagem considerável, né? É verdade. Né? E a última campanha da Prefeitura de São Paulo, do Dória, também ela foi muito movimentada pelo online. Ele não era um político profissional, né? E também foi eleito com uma frente muito grande, disputando com o Haddad e com o Lula do lado, fazendo campanha com ele, né? Mesmo assim conseguiu ganhar a Prefeitura de São Paulo. Acho que são 2 movimentos que estão acontecendo, dos não políticos vindo com muita força, né? Com muita pegada, né? E tem uma estrutura online, né? Que está
mudando o jeito de se fazer esse tipo de campanha, né? É verdade. Você colocou muito bem. A impressão que eu tenho, não sou estudioso da área, né? E aí são as percepções de que a gente tem andando e conversando e tal. A gente pode dizer que é uma tendência mundial e o Brasil está indo por ela de mais de direita? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente percebe isso na França, a gente percebe isso, inclusive com a extrema-direita em alguns países ganhando espaço, né? Você vê nos Estados Unidos com Trump, você vê na América Latina, né? Na verdade... Alemanha. Na Alemanha. O último movimento lá, né? Foi tem se fortalecido. Tipo, recentemente na Copa, né? Isso ganhou as mídias, né? O governo hoje da Croácia, né? Uma linha bem à direita. Mas na verdade isso é muito comum, né? Só que agora com esse momento de integração maior entre as nações, talvez fique mais evidente, né? As ondas políticas, elas já são uma coisa, pelo menos desde o final do século XIX. Sim. Então a nossa porção aqui da América do Sul viveu uma onda vermelha e agora nós estamos vivendo uma nova onda, né, contra os candidatos que naquela ocasião se fortaleceram. Agora, há que se destacar, no México a onda foi o contrário, né? Lá a esquerda ganhou pela primeira vez nessa eleição. Nessa situação, existe a possibilidade dessa tendência à direita colocar em risco as conquistas sociais? Ah, sem dúvida. Isso sempre está. Eu acredito que o Brasil está confrontado a uma agenda civilizatória, né? Hoje o Brasil, nós não podemos comparar os mesmos problemas que, por exemplo, a direita discute na Europa do que a direita discute aqui. Então aqui acaba que a agenda da direita, que poderia até ser uma agenda boa de se debater, né? O mercado, né? A livre concorrência, né? O ímpeto individual, a busca pela felicidade, que são agendas tradicionais da direita. No Brasil, elas acabam se confundindo um pouco com uma agenda arcaica, né, do sexismo, do preconceito. Então, isso que talvez chama mais atenção no Brasil. E chama atenção que isso, de uma certa maneira, estava, vamos dizer, no armário e, de repente, só florou e espantou todo mundo, né? De repente, sim, a gente começa a ver as pessoas defendendo certas coisas que eram incomuns, fazendo extremismos, né? Sendo nazista, né? Os ataques na internet, né? A forma virulenta das colocações, isso espantou muita gente, né? No Brasil. Então o risco, no meu ver, não é muito esse debate de direita e esquerda, esse é um debate salutar. O problema é esse debate que nos coloca fora dessa agenda civilizatória, que isso sim foi uma conquista, né? E é um grande risco que a gente passa, né? Para o resultado dessas próximas eleições. Eu vou chamar o primeiro intervalo agora. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo, é bem rapidinho, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Oleg, tem várias questões que a gente ainda precisa discutir e eu queria que você fizesse, a partir de agora, uma análise particular de cada candidato, mas antes eu queria que você explicasse, porque nesse primeiro final de semana foram 5 candidatos, né? Faltam alguns ainda, só que eles têm um prazo. Sim. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse prazo e falasse também sobre esses pré-candidatos já confirmados. Perfeito. Então, nossos prazos são até 5 de agosto acontecem as convenções, os partidos se reúnem e tomam as suas decisões, em alguns casos vai haver prévia, né, disputas internas, mas não é tradição do Brasil muito isso, mas é possível que aconteça. E até o dia 15 nós vamos ter o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. E a partir daí é que praticamente já temos a campanha instalada e aí um pouquinho depois vem o horário de TV e rádio, que é quando efetivamente a campanha ela ganha corpo. Um caso diferente dessa eleição é o tempo, né? Porque essa é uma eleição mais curta em relação às anteriores. E também tem a questão do financiamento de campanha, que agora tem uma certa restrição, então também vai tornar essas campanhas mais baratas. Então, isso pode até favorecer mais um debate mais rápido, né, e mais barato e talvez até mais promissor. Há uma grande agenda de melhoria nesse processo, é verdade, mas a gente avalia que ela está caminhando numa direção correta. Então, após isso, aí a gente vai ter efetivamente, né, o cenário dos candidatos. O que a gente tem agora a dizer? Primeiro que o
O Ciro Gomes, ele é o candidato que está se colocando como um polo de atração à esquerda, que tem se colocado como um contraponto viável à agenda do Michel Temer e propõe uma aliança capital e trabalho na perspectiva do desenvolvimento. O Ciro ele tem tido uma boa construção retórica, porque ele tem bebido muito no que há de mais promissor de uma certa linha acadêmica, tanto na saúde, na educação, na questão econômica. Então ele tem construído uma corrente de opinião muito interessante. Porém, lhe falta a estrutura de uma coalizão de esquerda, que ele buscou apostar numa aliança com o PSB e com o PCdoB e que acabou, até este momento, não vingando. Na ausência dessa coalizão, ele ainda tentou flertar com o Centrão, que um pouco cozinhou ele, mas no final acabou fazendo um movimento que era mais lógico, que foi apoiar o Alckmin, que ainda não se inscreveu, mas está colocado. O Jair Bolsonaro é o outro grande player que a gente tem, que também não conseguiu vingar, uma aliança, vai ter muito pouco tempo de TV, mas, por outro lado, tem uma onda muito favorável a ele, que começa com o o antipetismo, o anti o que já foi, o que já aconteceu e tal. É o primeiro candidato de extrema-direita viável que se coloca em eleições no Brasil desde a redemocratização, e que nesse conjunto de fatores acaba se tornando viável para outros setores da sociedade. Por exemplo, recentemente a CNI fez um aceno muito forte de apoio a ele, Quando ele se expôs à CNI, a CNI o aplaudiu. Isso rendeu inclusive matérias jornalísticas de entrevistas com empresários que apontam que sim, talvez seja o Bolsonaro. Eu tenho uma avaliação. Como o Bolsonaro tem dito que ele é incapaz de agir, de intervir na economia, e como a agenda do empresariado é uma agenda de Estado mínimo, isso talvez esteja agradando. E como ele indica a equipe econômica, que é uma equipe pró-mercado, então cria uma sensação de que o Bolsonaro não vai se meter na economia e a economia vai vingar. Só que o problema é que o pacote é completo. Vem o livre mercado, mas vem a agenda retrógrada no campo moral, dos costumes. Você falou que o deputado do PSL, Jair Bolsonaro, ele vai ter menos tempo de TV por causa das coligações, Isso, né? Você acha que isso é uma vantagem para ele? Não, uma desvantagem, que ele vai ter menos exposição na TV e a campanha sendo curta, né? Dificulta ainda mais. E o problema não é só isso, o problema também são os palanques estaduais, que eu falei anteriormente. Só o PSL, quantos governadores o PSL tem? Quantos deputados o PSL tem? Então é muito fraco. Agora, tem uma rede social, é uma eleição que está sendo jogada, a gente não sabe. Por exemplo, em 89, o Ulisses Guimarães dispunha do maior tempo de TV e pontuou muito mal, Então, porque era um governo Sarney muito parecido com o Temer, embora o Temer seja muito mais desastroso, o presidente mais mal avaliado da história, mas o Sarney também estava mal. E o Ulisses vinha um pouco ali próximo ao Sarney. O Jair Bolsonaro apoiou o impeachment, ele também não está deslocado completamente do Temer. Então, a gente não sabe. O Alckmin, por sua vez, é o cara que tem mais relação com o Temer. Então, mesmo ele tendo muito tempo de TV, provavelmente ele vai carregar essa imagem, Sim, e tem o Aécio Neves, o nosso conterrâneo aqui de Minas também, que está muito mal, está muito mal visto. Então, todas essas coisas vão contar agora. Apesar dele ser notoriamente desafeto interno, com o PSDB, mas é do mesmo partido. Mas para o grande eleitor, ele não vai entender, vai pegar e a oposição vai pegar as fotos, vai fazer associação. Com certeza. O tema tá interessante, porque o que eu vejo assim, nós somos muito novos como votantes. Democracia. Talvez 2 ou 3 gerações no máximo. A impressão que eu tenho é que a gente está em fase de teste ainda, experimenta aqui, não deu certo, experimenta ali. Eu não vejo. E aí, e aí vem a pergunta, eu não vejo uma agenda Brasil, eu não vejo os caras, nenhum deles até agora. Não, vamos fazer isso, a gente tem isso aqui na Amazônia, a gente tem os recursos aqui, a gente tem não sei o que, a gente vai melhorar isso, a gente tem que melhorar a educação. Eu não vejo, o que eu vejo, aí vem a questão do tempo da TV, porque às vezes quanto mais eu falo, mais eu me atrapalho, ao invés de melhorar a minha vida. Sim. E aí, usa esse tempo, eu não vejo os caras usando isso para poder, olha, o que a gente tem de proposta é isso, 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 e a gente espera que isso e isso aconteça, ok? Sabendo que
nenhum presidente governa sozinho, né? Se não tiver Senado e Câmara também, muitas coisas não passam. É verdade. Né? A gente pensa que é só o cara que vai chegar lá e vai mudar do jeito que é, e não é o candidato. Muito. São muitas peças. É que muita coisa. Mas você vê, o Brasil é uma jovem democracia, sim, mas o que incomoda talvez mais é que é uma jovem democracia que não consegue levantar voo porque ela sempre tem alguma questão que trava. O impeachment da Dilma, não é o tema aqui, mas ele tem que ser refletido como o maior causador de todas as atipicidades que nós estamos vivendo. Sim. Você não remove um presidente da República, independente dos erros. O problema do erro do presidente é resolvido na eleição. Esse é o sistema presidencialista. Poderia ser o parlamentarismo que você derruba o gabinete e acaba, mas o Brasil optou por outra coisa. Teve plebiscito que diz que o povo apontou, disse eu quero o presidencialismo. Então, quando você tira um presidente do processo, obviamente que desorganiza tudo, desarranja tudo. Você vê, o Aécio Neves, que era o grande contendor, desapareceu. E depois ela foi inocentada. Foi inocentada das acusações, o que piora ainda mais. Né? Que é uma vergonha. Você falar que a grande acusação, que era as pedaladas, uma delas, né? Foi. As pedaladas, depois de um tempo, foram incorporadas como algo sem dúvida, positivo. Sem dúvida. Algo que já era feito, depois foi... Exatamente. Então, assim, é justamente isso tudo a população está entendendo. E isso explica muito também como que o Lula está bem nas pesquisas. Mesmo preso, mesmo limitado nesse momento poder de se expressar, ele ainda assim pontuou. A última pesquisa que a gente tem notícia da Vox Populi CUT, ele está 41%. Sim. 41%. Agora, né, a essa altura do campeonato, enquanto que o Alckmin, que sempre o PSDB esteve bem nas pesquisas nessa altura do campeonato, não consegue chegar a 7%, 8%. Então, por quê? Porque as pessoas também estão entendendo que o processo de ruptura que aconteceu com o impeachment, ele não foi legítimo. Né? E isso afeta demais o jogo. Eu queria fazer uma pergunta, Oleg. A questão do impeachment, ela está sempre relacionada também ao momento econômico-social do país, né? Se nós lembrarmos quando o Lula era presidente, na época do mensalão, foi um evento muito grave. As investigações da Lava Jato começaram a se acelerar justamente naquele processo, mas o país está vivendo uma estabilidade econômica, algum crescimento de emprego estava legal, e isso passou. Né? Agora chegou a Dilma, aí, se nós compararmos os efeitos, né, das movimentações, ela fez muito menos, errou, mas fez muito menos do que o Lula, mas a contenção social hoje está mínima, né? Todo mundo sofrendo muito, todo mundo muito endividado, o desemprego muito alto. Aí a pergunta é o seguinte, nessa eleição agora, a escolha não é baseada mais em questões de eu quero isso, eu quero aquilo, é mais baseada no descontentamento, né? Quase que no desespero, né? Porque você não consegue enxergar nem na esquerda nem na direita algo que seja palatável para todo mundo, né? Seria esse um novo tom da pesquisa, das pesquisas? Seria isso que está sendo refletido agora? Mais um desespero do que uma vontade? Eu acho que tem vários fatores. Por exemplo, se de um lado você tem 2 momentos de crise que levaram ao impeachment, por outro lado você teve o segundo governo FHC, que também o Brasil passou por uma recessão profunda. Sim. E tinha até na época na rua fora FHC. Sim. E ele não caiu. No segundo mandato. Isso. Por quê? Porque havia uma estrutura partidária mais organizada, uma base sólida que sustentou. O que faltou da Dilma no segundo, com a intervenção do Cunha, principalmente, e o PSDB, né, no Aécio, no Senado, e o Cunha na Câmara, e o Collor, que era um partido muito pequeno. Então, nesse aspecto, o impeachment ele tem a ver com essa crise, mas ele também tem a ver com essa conformação política em torno desses presidentes. Né? Agora, é verdade, de um lado, o Bolsonaro expressa muito bem isso, a agenda do não. Né? Esse quase desespero. Né? Por outro lado, o apoio ao Lula já é de uma memória recente de um momento melhor. Então, daí a gente entender por que é o primeiro e o segundo nas pesquisas. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Uma pergunta também. O debate, não pergunto mais de leigo, mas o debate político na TV é obrigatório para todos os candidatos, porque a gente sabe que o candidato do PSL, o Jair Bolsonaro, tem fugido um pouco dos debates presenciais. Até que momento ele vai poder fugir? Não, então, é uma tradição no Brasil que o primeiro colocado fuge dos debates, desde o Collor. Né? O Collor não foi, se não me engano, nenhum debate do primeiro turno, talvez um dos primeiros debates ele tenha ido, mas os mais importantes e qual que é a influência desse debate político da TV no resultado? Né?
Eu penso que do jeito que os debates estão acontecendo nos últimos tempos, pelo menos nas 3 últimas eleições, eles são muito limitados, né? Perguntas muito limitadas, tempo muito limitado, mais evidente, é uma exposição né, televisiva, nacional, e dá pelo menos nesse aspecto é inquestionável, mostrar desenvoltura. A desenvoltura, de fato, a desenvoltura ela se expressa no debate. Então, o debate ele ocupa. E aí, a dificuldade, às vezes, dos candidatos bem colocados de se colocar, porque é um risco de ter uma má desenvoltura e perder. Então, nesse aspecto, ela é forte. Agora, quer todo mundo no debate é segundo turno. Sim. Bom, a gente, no próximo bloco, troca um pouquinho a temática, mas não tem como, né, desvencilhar a política, a economia. Então, completamente. Vou precisar da ajuda de vocês novamente para a gente continuar a nossa discussão, tá? A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.